Deixa eu te contar agora que a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar em lugares com aglomeração, como shows e outros eventos, ganhou força em Goiás. Eu volto a falar agora com o repórter Bruno Mendes, que está por dentro desse assunto e trabalhando, inclusive, demais, não é isso? Ô Bruno, com você. Sempre para informar melhor o telespectador, né, Tiago? Olha, você falou sobre o passaporte da vacina, é uma das medidas públicas que voltam, né, a ser discutidas em face de uma possibilidade de uma quarta onda da Covid-19 aqui no Brasil, viu, Tiago? Inclusive, repercutiu no campo científico e também no campo político um discurso que foi feito pela brasileira Mariângela Simão, que é diretora de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS. O discurso dela ocorreu durante o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que está sendo realizado durante toda essa semana. A diretora da OMS disse que o mundo já vive uma quarta onda da pandemia e citou, inclusive, os mais de 400 mil casos registrados em 24 horas na Europa, isso na última segunda-feira. A diretora, Tiago, avaliou que esses novos picos na Europa se devem justamente às medidas de flexibilização e também à inconsistência, né, das medidas de segurança em alguns países e em regiões diferentes. A diretora criticou, inclusive, a desinformação, que ela acaba sendo propagada de forma irresponsável, muitas das vezes contraditórias e que são responsáveis até por matar pessoas. Isso nas palavras da Mariângela Simão. Tiago, a diretora também mostrou preocupação diante da evolução do vírus. Ela citou que o vírus da Covid-19 continua evoluindo, novas variantes têm surgido e também variantes mais transmissíveis. Ela lembrou, inclusive, que a vacina, como você mesmo mencionou e como a gente tem visto, ela protege contra os casos mais graves, mas ela não acaba de vez com a possibilidade da transmissão. E também lembrou a desigualdade da vacinação em países mais ricos e países mais pobres. A diretora da OMS avaliou que algumas medidas elas são essenciais a partir de agora. Entre essas medidas está a vacinação, também o acesso igualitário aos medicamentos, aos remédios, também o estudo do comportamento destas novas variantes e a adoção de medidas de saúde pública. Aí a gente volta ao assunto do passaporte da vacina, que é o tema da reportagem da Giovana Dourado, que a gente vai assistir junto a partir de agora. Vamos ver. Os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde definiram que nem se discute liberar o uso de máscaras antes de cada município alcançar 70% de toda a população completamente vacinada. O momento é de cautela, mesmo com a melhora em todos os indicadores da pandemia. A gente pega a Alemanha, a gente pega a Itália, a gente pega a França, a gente vê que houve uma desobrigação desse uso de máscara de forma muito precoce. Quando eles estavam lá com coberturas mais baixas, já liberaram o uso em locais abertos, assim como os Estados Unidos também fez em vários estados. E acabou depois tendo que retroceder e voltar a usar. A Europa agora, inclusive, está tendo lockdown. Durante a última reunião da Comissão de Intergestores de Goiás, o secretário de Saúde de Goiânia revelou que a vacinação diminuiu o ritmo e, com menos gente procurando a vacina, deve demorar para a capital alcançar esses 70% de vacinados. Goiânia tem enfrentado uma dificuldade muito grande de conseguir ir além, né? Nós estacionamos ali, principalmente no que diz respeito a D1, e eu fiz uma projeção, Goiânia só vai conseguir atingir 70% de população lá por fevereiro quase. É preciso acelerar. É por isso que os gestores de saúde do estado e dos municípios começaram a discutir a possibilidade de, em algumas situações, como lugares fechados e onde tiver muita gente. E eu acho que alguma coisa casada de restrições e entrar em alguns ambientes, não estou falando de um passaporte de vacina linear, de repente, alguma restrição no sentido de locais que vão aglomerar mais pessoas em ambiente fechado, sermos mais taxativos em relação ao calendário completo da vacina. Por exemplo, shows. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é que os municípios busquem formas de incentivar a vacinação,
principalmente de completar o esquema de imunização. Cerca de 900 mil goianos estão com a segunda dose em atraso. Para isso, é importante que facilitem o acesso à vacina, ofereçam horários estendidos ou alternativos nos postos e exijam o comprovante de vacinação completa para eventos com aglomeração. O passaporte sanitário já é exigido em vários países. E mesmo assim, alguns países, como a Alemanha, enfrentam uma nova disparada de casos de Covid-19. Na Áustria, um novo lockdown começou nesta segunda-feira e a vacinação será obrigatória a partir de fevereiro. Aqui no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro implantou o passaporte de vacinação no dia 15 de setembro. Só na primeira semana, isso levou mais de 310 mil cariocas às salas de vacinação. Hoje o Rio de Janeiro tem 99,9% da sua população adulta vacinada com a primeira dose. A gente está chegando em 96% da população adulta vacinada com as duas doses da vacina. É cada vez mais raro a gente encontrar um paciente de Covid grave na cidade do Rio. Então, o passaporte ajudou muito nesse processo. Não é possível permitirmos aglomerações como festas, boates, estádios de futebol, shows, espetáculos, sem uma comprovação de vacinação, porque você está colocando ainda mais em risco, não só aquele que está deixando de se vacinar, mas os outros, promovendo uma maior circulação. Avaliou também a situação do Brasil, disse que por aqui a vacinação tem andado bem, mas que precisa avançar. E mostrou preocupação com as medidas de flexibilização, principalmente com os preparativos para o carnaval do ano que vem. Diz que na situação de hoje, toda essa festa seria um cenário perfeito para o aumento da transmissão do vírus. Como pontuou a diretora, não é só vacina, Tiago. E vem aí a quarta onda, como ela bem colocou na entrevista, não é, Bruno? Obrigado por sua participação. A gente vai continuar nesse assunto agora, conversando ao vivo pela internet com o doutor Hélio Ranes Filho, que é infectologista, e a gente vai falar então sobre a situação da pandemia aqui em Goiás. Doutor, obrigado por sua participação, boa tarde. A gente viu na entrevista ali da diretora da OMS, dela falando de uma quarta onda na Europa. Essa quarta onda pode chegar no Brasil? Boa tarde. Sim, infelizmente isso pode acontecer, especialmente com essa questão da redução do número de pessoas que estão procurando as unidades de saúde para receberem a vacina. Isso pode acontecer, infelizmente. Então a gente precisa que todas as pessoas que ainda não se vacinaram ou que ainda não receberam a segunda dose, que elas atualizem seus calendários vacinais, porque a pandemia ela não terminou e a gente ainda tem o risco de enfrentar um novo aumento do número de casos, e especialmente se houver a redução dessa taxa de vacinação. Inclusive, a gente percebe uma redução de número de pessoas procurando os postos de saúde para tomar a segunda dose, para tomar a dose de reforço. O senhor acredita que isso tenha acontecido por qual motivo? Seria aí fake news? Qual motivo seria, então, para o afastamento dessas pessoas? E isso é um agravante, na verdade, né? O afastamento dessas pessoas em relação às vacinas. Eu acredito que são um conjunto de fatores, né? Fake news, algumas pessoas podem até esquecer mesmo de retornar para receber a segunda dose. Então é importante que todos estejam atentos ao seu cartão de vacina. A maioria das vacinas agora estão sendo dadas com intervalo de 8 semanas, ou seja, de 2 meses. Então, fiquem atentos. Em alguns municípios, aquelas vacinas, a segunda dose, que foram previstas para 3 meses após a primeira, alguns municípios já estão autorizando que seja feita com 2 meses. Então, fiquem atentos ao seu cartão e busquem informações em fontes confiáveis, sites confiáveis, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Científica, Sociedade Brasileira de Imunização. Essas são as principais fontes de informações confiáveis sobre a vacina. A gente sabe que a vacina ela pode ter efeitos adversos, mas quando nós comparamos o benefício com o risco, os benefícios são muito superiores. Inclusive, a gente tem um estudo que fala que muitas pessoas fugiram dos postos porque tiveram reação com a primeira dose, mas como o doutor bem colocou para a gente, o benefício é muito maior. Agora, doutor, chegando aí às festas de final de ano, carnaval, muita gente se aglomerando aí, inclusive tem cidades que já falam que vão fazer o carnaval
Qual seria a orientação do senhor? Olha, eu acredito que essa questão do carnaval, dos grandes eventos, tem que ser levado em consideração como foram realizados os decretos até o momento. A questão do município, a questão daquele local. Então, devem ser levados em consideração a questão do número de pessoas vacinadas, da taxa de vacinação. Quando eu digo taxa de vacinação, aquelas pessoas que têm a vacinação completa, que já receberam todas as doses preconizadas, e também o número de pacientes internados, taxa de ocupação dos leitos. O que a gente tem que ter em mente, como eu comentei lá no início também, é que a pandemia ainda não terminou. E nesse momento o que a gente observa é um elevado número de casos e de óbitos entre pessoas não vacinadas. E se o vírus ele continua circulando entre essas pessoas não vacinadas, pode ocorrer o surgimento de novas variantes. E essas novas variantes podem acabar infectando e acometendo até mesmo as pessoas já vacinadas. Então, esse é o grande risco. Então, cada município deve levar em consideração as condições, o atual momento de cada localidade. Então, para que esse tipo de evento seja liberado, para que a gente possa deixar de utilizar máscaras, uma boa parcela da população já deve estar vacinada. Doutora, quero até voltar num assunto antigo que a gente bem falava no começo da pandemia em relação ao uso de máscaras. Qual a máscara correta? A gente tocava muito nesse assunto aqui, aquela máscara de pano. E quero já emendar uma outra pergunta. Vamos tirar a máscara quando? É preciso pressa? Como fica? Em relação à máscara, hoje em dia, né, a gente já sabe que estudos foram realizados com a questão das novas variantes, que são mais transmissíveis. Sempre que possível, nós devemos tentar utilizar máscaras mais reforçadas. Então, quem puder, especialmente em ambientes fechados, utilizar aquela máscara que a gente chama de máscara cirúrgica, que ela tem mais barreiras, tem mais proteção, deve priorizar esse tipo de máscara. Se você estiver num ambiente aberto, fazendo uma atividade física, você até pode utilizar a máscara de pano, mas os estudos mais recentes, por conta das novas variantes, a gente já sabe que a máscara de pano ela tem uma proteção menor do que os outros tipos de máscara. A máscara cirúrgica, então, sempre que possível, deve ser priorizada. Uma máscara mais resistente do que a de pano. E qual a segunda pergunta mesmo, Thiago? Desculpa. Em relação a tirar a máscara, doutora, a gente precisa ter pressa, porque a gente vê muita gente falando quando que isso vai acontecer, já estou cansado, mas a gente sabe que é um item super importante, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, né? Com certeza, a gente deve continuar utilizando, não devemos ter pressa, pelo contrário, a gente sabe que a máscara ela tem um papel muito importante também na prevenção da transmissão do vírus. Eu acredito que a máscara só deva ser liberada, eu assisti agora o VT anterior, quando uma boa parcela da população já estiver completamente vacinada. Isso significa 70% a 80% da população completamente vacinada. E o que a gente observa é que os países que já liberaram precocemente esse uso, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão começando a vivenciar um aumento do número de casos e um aumento do número de óbitos. Então, a resposta é que nós não devemos ter pressa para deixar de usar as máscaras. Cautela sempre, né? Eu conversei ao vivo com o doutor Hélio Filho pela internet. Quero agradecer a participação do senhor aqui no Jornal Anhanguera. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos. Que um ex-motorista da empresa que presta serviço de transporte coletivo em Rio Verde diz ter sido agredido com pauladas pelo dono dos ônibus. Ele prestou queixa na polícia. Seu Luiz tem 58 anos e é motorista. Ele trabalhava numa empresa de transporte coletivo de Rio Verde, no sudoeste goiano, mas saiu do serviço porque, segundo ele, teria sido agredido pelo dono dos ônibus. As agressões teriam acontecido por causa de um mal-entendido no trabalho. O seu Luiz estava dirigindo um ônibus, terminando a jornada de trabalho dele, quando duas passageiras disseram que iriam retornar para o centro da cidade. Ele alertou as mulheres, então, que não faria esse trajeto, já que o expediente tinha terminado. Elas desceram e pegaram um táxi, mas fizeram uma reclamação sobre o ocorrido. O seu Luiz diz que quando voltou para a empresa, ele teria começado a apanhar, sem nem saber o porquê. Aí já veio lá com um pedaço de pau, roliço, mais ou menos de 1,5 metro, e dando paulada em mim. Eu negando e ele dando paulada. E os meninos tentaram segurar ele lá, mas não conseguia.
Este outro funcionário, que não quer mostrar o rosto, teria visto o momento em que o motorista saiu correndo, pedindo socorro, depois de ser agredido. Estou lá fora pegando meu carro quando o Luiz passa correndo com o celular, me socorre, me ajuda, me tira daqui com o braço machucado. Seu Luiz procurou a polícia para tentar resolver o caso. E a gente tem justiça para isso, para resolver, né, as coisas. A Polícia Civil disse que não vai comentar o caso antes de concluir a investigação. A empresa Primeira Classe Paraúna afirmou que só vai se manifestar depois que tiver acesso formal ao inquérito e que este é um fato isolado que não prejudica o atendimento aos passageiros. Ok, é um fato isolado, tudo bem, mas precisa prestar ali o atendimento, o apoio à vítima, né?